Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, gente. Hoje tá sensacional. Eu vim de tarja preta para ver se eu acabo com essa tarja preta, porque a gente trouxe uma psicóloga incrível para poder desmistificar. Olha isso, hein? Nossa, falou bonito, É hein? quase Achei que ia travar. Parangaricutico-Míhuaro. Parangaricutico-Míhuaro eu falo mais rápido do que eu desmistificar. Viu? O desmistificar, ele tem que pensar antes É de o falar. trava-língua, né? É, E a gente trouxe uma mulher sinistra, né? Quem que é a mulher? sensacional. Quem que é? Diretamente de Psicóloga Caçapava de todos os amigos e clientes. para o mundo, né? Para o Atendendo mundo. pessoas no mundo inteiro Não aí. importa se você é do interior. O importante Mesmo é que você aquelas tá... pessoas que falaram que não precisavam, acabaram aderindo ao seu trabalho. A gente né? sempre acha que não precisa, né? Mas aí ela ganha dizendo que a gente precisa. Isso é um perigo. A gente vai sair daqui com 2 contratos. 2 contratos, Não, mas aí não pode, né? Amigo não pode, a gente vai falar sobre isso, mas ela pode indicar as pessoas da clínica que são mais de 400 psicólogos no casting, é bizarro o tamanho da Vamos MB, deixar ela falar? da MB Psicologia. Não, é nós dois aqui, a gente vai falando e ela fica ali participando, fica ali só ouvindo, porque ela foi convidada, mas só para ficar ouvindo mesmo. Só pra ficar ali. Que A gente não maldade. mostra a tela não, Samuel, não mostra não. Seja bem-vinda, Daniele Berti. Muito obrigada. Não é Bert, não. Bert, é Bert. É. Bert. Primeira vez nunca Bert. esquece, né? Primeira vez de podcast? Primeira vez. Podcast? Olha aí. Olha que cara. honra, viu? Que honra, né? E espero que seja o único podcast que ela participe, porque a gente fica Não gerando... adianta chamar que ela não vai. Não ela vai, só vem ela aqui. só vai nos amigos, porque gerar concorrência não é com ela. Ela fica só nos fiéis, viu? Só se você chamar ela pra falar de Deixa outra ela coisa. falar, cara. A gente Recrutamento, tá ocupando seleção. o tempo aqui, ó. Com amigo a gente tem liberdade, né? Mas fala aí, Dani, por que você veio? Por que você aceitou o convite? Eu fui obrigada. Mentira. Ah! Ou você vai ou corte o seu seguro. Corta essa parte. Vou cancelar o seu seguro. Mentira. E ela tá bebendo nem é nada alcoólico, viu? Já tá falando Nossa. isso. Então, quando parar de amamentar, tem que voltar. É verdade. Vai voltar a ter cirrose. Mas fala, Mas fala, por que você aceitou o convite se você é tão sã psicologicamente? Por que você aceitou a ideia de vir aqui e compartilhar? Dois doidos. 2 doidos, né? Com 2 doidos aqui, falar tudo sobre psicologia. Primeiro, porque eu acho importante a gente compartilhar sobre saúde mental, sobre psicologia. E não menos importante, em segundo, porque seria com vocês, né? Pô, que isso! Que honra ser O convidada. gordinho tirando onda, fala É aí. por minha causa, não é por sua Ah, causa. entendi, tá? entendi. Menos. Deixa ela contar a história dela agora. Vai. Então, começa a contar por que Tomando muito espaço. que você não virou administradora e virou psicóloga? Nossa, interessante. Sabia que eu quase fiz administração? Viu? Eu sei que todo mundo Você sabe que tudo. não tem emprego é administrador. Eu não tenho emprego. Não vou contar a história inteira, né? Que você pediu pra uma psicóloga da abordagem psicanalítica contar desde o começo a sacanagem que ela vai contar desde antes dela nascer. Aham. Mas- Eu ia dar 2 anos só de diferença, mas vai. Mas vamos lá. Quando eu me formei em gestão de recursos humanos. E aí eu queria trabalhar com recrutamento e seleção, fui fazer intercâmbio, voltei e pensei assim, top, tenho faculdade, tenho inglês, tenho idade, sucesso. Multinacional. Estou pronta, né? Multinacional, tô É. pronta. Nada. Deu Nossa. ruim. Mas nada o quê? Mandou os currículos? Mandava, e e nada. queriam que eu tivesse ou psicologia ou administração. Aham. E eu tinha técnica de administração, mas não Viu, serviu gente, pra a nada. administração ainda vale alguma coisa. É, mas o técnico não servia pra nada. É, o técnico não. E Hoje em aí- dia menos ainda, né? Hoje em dia, menos ainda. É. Mas Depende. mas foi o curso técnico. Eu lembro que meu pai falou assim: vai lá, faz pra você achar alguma coisa que você se identifica. E foi no curso técnico que eu me identifiquei com RH. E aí, dentro do RH, eu me identifiquei com recrutamento e seleção. Então, ele foi importante pra mim. Mas não era o útil ali no momento, né? E aí, eu tinha 2 opções: psicologia ou administração. Daí eu pensei assim: poxa, se o RH não der certo e eu for pra administração, eu vou viver o resto da vida presa no escritório. Uhum. Agora, a psicologia tem um leque de opções que do infinito e além. E aí eu fui para psicologia. Aí na psicologia eu ainda tinha a ênfase, né? Eu me formei na Unital, Universidade de Taubaté, e na Unital a gente podia escolher A psicologia você fez depois do intercâmbio, então. depois do intercâmbio. Uhum. E aí a gente podia escolher a ênfase em gestão ou educação. Aí eu pensei assim, gestão, eu já sei o que é. Já Já tinha um fiz? técnico, né? É. Não, já tinha faculdade de recursos humanos. E aí eu falei assim, vou para educação, ver o que
as pessoas brilham tantos os olhos para falar de educação. E aí foi um surto. Porque, gente, primeiro dia, cheguei para minha orientadora e falei assim, vocês acham isso lindo por quê? É um terror, é um horror. Ela falou assim, calma, minha professora Elvira, maravilhosa. Vai piorar. Depois piora. Mas eu te conheço, você gosta de um desafio. Continua, não desiste, não troca. Eu continuei e me encantei, porque realmente encanta. Encanta você ver as pessoas jovens querendo transformação, buscando por conhecimento, buscando por mudanças. Uhum. Né? Então, fiquei num dilema, porque daí eu me formei, trabalhava CLT, trabalhava muito. Meu último emprego CLT, eu começava a trabalhar às 7 horas da manhã, parava às 11 horas da noite. Mas era em gestão? Não. Não, era em logística. Tá. Logística. Eu tava lá no Paraná. E aí foi um trabalho assim, não assertivo, uma decisão não assertiva que eu tomei na época, faltava autoconhecimento e me fez mal. Engordei 17 quilos, perdi um ano de faculdade, perdi momentos com a minha família, momentos que minha família Mas quer precisava. dizer, você estava fazendo psicologia, mas estava trabalhando em logística. Estava trabalhando em logística. Que loucura. Exatamente. Pra mim faltava autoconhecimento, por isso que eu tô gordo. Calma, vamos chegar nesse Não, mas nesse quando eu ponto. falo que faltava autoconhecimento, foi quando eu recebi a promoção para ir para o Paraná. Tá. Não, eu achei, uau, uma oportunidade para mim, na verdade. Isso você estava em Caçapava? Não. Eu tava em Caçapava. Ah. Eu falei assim, uma Porque você oportunidade. saiu de Caçapava, foi lá para fora, fez o intercâmbio, voltou. E aí apareceu essa oportunidade no Paraná. Não, e aí, não, eu trabalhava já nessa empresa. Aí Aham. eu morava em Caçapava, trabalhava em Taubaté. Aí, em 6 meses de empresa, eu recebi a oportunidade da promoção. Só que daí eu teria que mudar lá pro Paraná. Eu amava trabalhar naquela empresa. Eu falei assim, não, vamos com tudo. Só vamos. Aham. Fui, mas eu não estava pronta. E aí eu fui pela emoção. Não estava pronta, não fazia sentido naquele momento. Ou seja, perdi um ano de faculdade, engordei 17 quilos. Fiquei Ah, longe. você trancou a faculdade. Tranquei o último semestre. Ah, era presencial a faculdade. Tranquei o último semestre. E aí. E perdi o emprego, né? Porque não fazia sentido eu estar lá. Eu não estava feliz lá. E aí eu voltei. Largou o que você gostava pra ir pra algo que não... E aí, quando eu voltei, eu lembro que eu voltando, eu pensei assim, poxa, trabalhar tanto assim, eu trabalho pra mim. Uhum. Pra eu trabalhar das 7 às 11 horas, eu vou trabalhar pra mim. Eu escolhi psicologia porque tinha um leque de opções. E eu tinha muito desejo de ser mãe. Aí começou a entrar a questão da clínica. Aí eu falei assim, não, se eu trabalhar com a clínica, eu vou ter mais flexibilidade de horário. Então faz mais sentido, Aham. pensando a longo prazo para quando eu formar. Porque eu era solteira ainda, encalhada, né? Acreditam nisso? Eu Não que a Não, atual mas seja uma boa escolha, né? Mas um beijo, Galáctico. Olha só, fica quieto. A sogra vai brigar aí. E, Ela tá ai, vendo tudo aqui. e aí, quando eu voltei, no último semestre, eu segui com o mesmo orientador de antes. Eu falei para ele, agora eu quero investir aqui mais ainda na clínica, porque eu quero trabalhar com clínica. Uhum. E foi aí que deslanchou. Só que quando eu comecei a atuar, me formei em psicologia, comecei a atuar, alguns amigos vinham, Dani, você não quer fazer um processo para mim? Dani, você não faz um recrutamento aqui, um recrutamento ali? E eu gostava muito, ou seja, nunca larguei. Aham. Com isso, veio a oportunidade também, meio ali a pandemia, de trabalhar como psicóloga online para as escolas. Que antes não podia, né? Eu acho que o conselho não deixava Eram pouquíssimas pessoas que atendiam online. online. Depois, quando Pouquíssimas. veio o auge da pandemia, Aí liberou pra o todo conselho mundo. teve que liberar. Existem Porque muita gente precisou, né, de atendimento Sim, psicológico é. em casa. Mas hoje são vedados alguns casos. Tipo, Pessoas com comportamento suicida, em violência, mulheres na linha em estado de violência doméstica, a gente não pode atender. É Uhum. vedado. O psicólogo não pode atender online. Mas tem que aí ser você presencial. descobre isso na A gente- filtragem lá. Isso. não, mas Ou quem fiscaliza isso? Ninguém. Vai pelo... Vai pela índole do profissional. Tá, pela ética Ah, entendi. também. Questões éticas. Uhum. E aí a gente tem que direcionar. Então a gente faz todo o direcionamento. Às vezes acontece, a pessoa tá passando com a gente e ao longo do processo a gente tem a necessidade de ir para o presencial. E às vezes Aham. tem gente que vai para o presencial e fala, e volta. Uhum. Nani, tô melhor, e aí? Eu falei assim, calma aí, vamos fazer uma avaliação, faz sentido voltar? Faz, não faz? Tem gente que volta, tem gente que fala, não, ainda não dá pra voltar. Uhum. Aham. Então faz parte aí. Pensando Depende. como você falou dessa transição de administração para psicologia e tal, indo pro lado
empreendedorismo, né? De você ser o profissional liberal, autônomo e tal. Como foi desafiador o início dessa carreira? Tipo, como conquistou clientes ou pacientes? Como é que você fez para romper a As pessoas bolha? saberem quem era. Quem é a Dani? Quem é Por a que escolher a Dani? Dani e não escolher qualquer outro profissional? Todo mundo tem que se cadastrar em plano de saúde. Como é que é romper isso para quem está indo para o mercado como psicólogo? Quando eu me formei, os meus colegas, né, já estavam formados há um ano. E aí eu falei assim, já vão saber me dar algumas dicas, vai ser mais fácil. Mas na época a gente estava muito afastado, então eu não tive essa facilidade, né, esses contatos. E a faculdade não ensina. No meu curso, eles ensinavam muito sobre a ética. Pegavam muito sobre ética, sobre minha supervisão. Eu não trocaria a supervisão que eu tive. Eu acho que a supervisão faz toda a diferença na formação que a gente tem. Mas ensinar a gente a se vender, ensinar a gente a empreender, nunca. Nunca. Tinha uma professora que falava, guarda dinheiro pra clínica. Guarda dinheiro pra clínica. Mas Para só. montar a clínica. Mas só. Ninguém falava que a gente precisava de um contador. Ninguém falava. Contava Tributação que você vai estar... que tinha que Prospectar que não era O só imposto. cadastro no CRP, você tinha que fazer cadastro na prefeitura, você tinha que fazer vários outros cadastros. Junta comercial, sei lá. Ninguém contava isso pra gente. E aí, quando eu comecei, não tinha de onde tirar. Porque não, é a realidade. As pessoas compartilham até, que alguns amigos, familiares compartilham, mas não são todos. Né? E as pessoas precisam conhecer o seu trabalho para confiar e contar sobre você. E aí eu achei uma plataforma que atendia, você pagava mensal e atendia através dessa plataforma. E aí eu Isso me já era na cadastrei. pandemia, não? Era 2021. Ah. E aí eu me cadastrei nessa plataforma. Em menos de 6 meses eu tinha minha agenda lotada. Caraca. Mas era só convênio. Então eu trabalhava muito e ganhava pouco. Uhum. E aí depois eu entrei no grupo de networking. Do BNI. Foi onde eu te conheci. Gente, Não chegou só o eu, BNI né? de novo. Ó, Não que só não eu, se né? Ela esqueça, teve um grupo filho, de- né, do BNI. Foi muito além do É a network isso cria aí. do BNI. Mas um amigo meu que tem uma escola de inglês lá em Campinas me contou sobre o BNI. Aham. E aí eu lembro que ele falou assim pra mim, Dani, é muito legal, vai fazer muito sentido pro seu negócio. E eu não fui de primeira e quando eu fui já tinha ocupado a cadeira, eu não pude entrar. Aham. Então, vai. Quem se antecipa governa. Ele falou assim, então vai, procura. E aí, antes de eu começar a pesquisar, o Luiz postou um store de BNI. Eu falei assim, opa, um sinal. E aí, ele me levou e já entrei. Eu lembro que eu falei pra minha mãe, preciso entrar. E alguma coisa falava assim, entra, Depois dá o seu pensa. jeito. E aí, eu entrei. O meu objetivo, quando eu entrei, foi sair dos convênios e ir para particular. Mas começaram a chegar muitas demandas diferentes. Muitas demandas. Aí teve uma demanda específica que eu falei assim, poxa, se eu aceitar essa demanda, lota minha agenda. E aí, eu quero viver de uma agenda lotada? Porque minha agenda já estava cheia, mas aí... De manhã, de tarde, de noite. Era assim, fora do comum. Aí eu falei assim, não dá, preciso montar uma equipe. Porque o que aconteceu? O nosso grupo ali no BNI, a nossa equipe era uma equipe muito próxima, então não tinha como atender as pessoas. Nós conhecíamos os familiares dos outros tem esse membros. detalhe, gente. Olha só, psicólogo, por isso que o Thiago falou no início, né? Não pode atender amigo, é antiético, né? Você até pode se você conseguir ser 100% neutro. Eu sou humana, Não eu falo assim, existe. eu sou uma humana que não consigo. Né? Então eu prefiro. E não só também pela questão de estar neutra. A gente tem que tomar muito cuidado com o sigilo. Então você vem, conta pra mim, e aí eu mantenho o sigilo, mas você também contou pro Thiago e ele contou pra outra pessoa. E aí, quem quebrou o sigilo? Foi seu marido ou fui eu? Pode gerar até Pode gerar clima ruim, né? Um ambiente e ruim. aí você pode me denunciar e fica eu contra eu mesma, né? Ali pra me defender. Mas vi a necessidade de montar uma equipe de psicólogos. Inclusive, 2 deles estão comigo até hoje. Né? O Eliseu e a Nath. E agora tem a Nubia também. Fizeram faculdade com você? Fizeram faculdade comigo. Tá. E aí eu tinha esse ponto. Como que eu vou E saber por que eles não começaram algo sozinhos, assim? Eles têm um consultório deles. Eles eles fazem fizeram também. as parcerias. Isso, eles têm o deles. E aí eu tô junto ali. Não, eu não tô... Eles têm o deles. Eu sou como se fosse um complemento para eles. Então, quando Legal. chega gente nova, eu faço a triagem.
para entender o perfil de cada paciente, o momento de cada demanda e direciono para quem faz mais sentido. Se eu não estiver na equipe, um profissional que faz sentido, aí eu busco gente nova. Uhum. Então, a gente tem esse ponto também. Aí, somos em 4 de abordagens diferentes. E aí, a gente consegue fazer esse direcionamento. E a ideia agora, em 2025, é aumentar. Que a ideia agora é aumentar os clientes e... Que aí você lançou a consequentemente. MB Psicologia. E aí, a gente entrou com a MB Psicologia. E a MB não faz só psicologia, Samuel. ela faz recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção, palestras. Aham. E você também faz grupos de apoio. Assessora. Bom, aí hoje você tem a Calma aí, MB... voltou? Aham. E hoje você tem a MB Psicologia, que faz só psicologia ou recrutamento e seleção também? Psicologia, recrutamento e seleção, palestra. E a gente consegue personalizar alguns serviços de RH Aham, para as empresas também. aham. Então, a empresa que quer fazer um plano de carreira, que precisa fazer uma avaliação Uma de consultoria clima. externa, tipo isso? Exatamente. Tá. Agora, se a gente for para a parte saindo do empreendedorismo, dos negócios e indo para o atendimento psicológico. Na internet, a gente não conta derrota, né? Só conta vitória. A gente vê... Inclusive, eu acho que no TikTok, alguém falando que já existe nos Estados Unidos um estúdio que é um negócio tipo de um jato particular, que os influencers usam para poder tirar foto, fazer clipe, qualquer coisa, bebendo champanhe, tá parecendo que ele tá no jato, mas ele tá num estúdio, é tipo $70 para você fazer isso durante a hora. Mas, pensando nisso, por que a gente tem... Não sei se isso responde de forma do atendimento psicológico. Por que a gente tem essa necessidade de demonstrar ou mostrar ostentação? Não sei se é pelo produto ou serviço que ele quer vender, mas que possa causar alguma impressão para quem está assistindo. E quem assiste fica depressivo, porque fala, cara, como é que esse cara pode ter isso tudo? Pô, Ou... Você fez várias perguntas em uma, né? Aí ela vai transcorrendo, mas Aí se ela tiver se dúvida, vira, se né? for Não vou igual o responder Walter, nenhuma. se for igual o Walter com TDAH, onde é que foi que eu parei mesmo? Pois é. Mas pensando nisso tudo, Uma coisa é o impacto disso nas pessoas que estão vendo. a saúde né? mental. Por Uma coisa. que a gente... Outra coisa é qual é a necessidade que as pessoas têm de fazer isso, né? De quem faz. Tudo depende. Hum, A melhor resposta de um psicólogo. ah, A preferida. Depende da resposta do administrador também. também? Depende. É o padrão. Eu falo que a nossa história começa antes da gente nascer. Hum, Quando os nossos pais pensavam, eu quero ter filho, eu quero ter mais um, eu não quero. A nossa história começou ali. E aí a mãe engravida. A mãe engravida e vem, eu dou conta, não dou, queria, não queria. E agora o que eu faço? Ai, que maravilha, enfim. Essa carga emocional vai pro bebê. Então, quando a gente nasce com aquele pacotinho de gente, a gente nasce com uma carga que não é só nossa, é da nossa mãe, das pessoas ao nosso redor, né? Ao redor da nossa mãe que ficava. Porque minha filha vai torcer pra tal time, vai namorar só com tal idade, vai ter tal Já profissão. definiu todo o percurso. Exatamente. E a gente nasce com essa carga emocional. E essa carga emocional que nos impulsiona para as experiências da vida. Da infância, da adolescência, da vida adulta. Então, tem gente que não se importa quando vê. O outro tá tendo uma vida aí de luxo, que bom pra ele. Eu prefiro... Ok. Então, pessoas e pessoas, tudo depende. Agora, tem gente que tem a necessidade de mostrar pro outro aquilo que ela não é. uhum. Que é muito comum a gente ver. E quanto mais... Mas isso é pra massagear o ego, alguma coisa? Aí, Ou só pra vender o produto ou serviço? depende. Tipo, quero vender um curso online, olha como é que eu ganho dinheiro e tal. Não, depende da pessoa, não tem como a Mas- gente avaliar. Porque isso faz a pessoa, né, comprar o produto. Mas existe casos ou estatística de pessoas que se frustraram com alguma compra dessa que chega pra você e fala, eu tive uma situação assim, achei que aquilo ia mudar minha vida, não mudou. Ó, vamos um pouquinho pra uma coisa um pouquinho mais simples. Agora a gente tá chegando no... Tá, a gente tá gravando em dezembro, embora vá pro ano que vem. Né? A gente tá chegando no Natal. Quantas pessoas vão postar a foto da família na ceia de Natal? Vários. E quantos vão postar a briga que deu depois que sentaram? Nenhuma. Nem aí. Só aqueles que quiserem viralizar. Que viraliza, né? Eventualmente viraliza. Viraliza. Mas aquelas discussões, aquele mau humor, na hora da foto tá tudo bem.
Uhum. E aí, ou seja, elas mostram que elas querem que os outros vejam dela, que os outros pensem sobre ela. Porque cada um cria o que ele acha que o outro pensa sobre si. Então, eu acho que você tem uma opinião sobre mim, acho que a Adri tem uma opinião sobre mim, mas não necessariamente é o que vocês realmente pensam Mas sobre. do quanto isso faz bem ou mal, o impacto que isso tem para a própria pessoa. Porque assim, Não. o que as outras pessoas pensam, problema delas. Não, Assim. e outra, quando chega no período de festas de fim de ano, a pessoa depois vai lá e divulga, ou você descobre que a pessoa separou. Aí tu fala, gente, mas estava junto na internet, aquela foto Acabou linda de e chegar de maravilhosa, viagem. chegou de viagem e tal. Gente, tem gente que vai viajar e separa no primeiro dia de viagem. É, vai pra viagem Tudo. internacional. Tudo. Mas como é que fica a cabeça da pessoa? É pior a pessoa separar na viagem do que separar em casa? Fica aí enquete. É melhor o quê? Viajar e Se chorar. você já Chorar em separou, Paris É. ou chorar... se você já separou em viagem, comenta aqui. Se você separou em casa, comenta aqui também, que a gente quer saber a estatística disso. E a gente manda pra doutora Daniele Berti. Mas é realmente assim, as pessoas acabam, algumas pessoas, elas demonstram ser o que elas não são e começam a acreditar naquilo. Acredita na mentira muito bem contada e vira Exatamente. verdade. Ela cria uma verdade para ela, né? É. E aí as pessoas acabam adoecendo emocionalmente e financeiramente. Uhum. Por Pra conta manter disso. aquilo, Pra manter né? as aparências. Quer viver de aparência. É aquela menina que tira foto de iPhone com a casa, Com a casa caindo, sem né? reboco, né? Sem Com reboco. o tijolo É aparecendo. clássico, né? E as pessoas que estão vendo, se ela tem ela tem ali o comportamento de se comparar e ela sofre com isso, ela vai se afetar. Uhum. Então, vai muito de Entendi. cada um. Então, quanto você se deixa afetar pela comparação que você faz? E é algo que eu muito no pé de algumas pacientes minhas. É a vida do outro, você não sabe como que é em quarentena. E você indica a pessoa pra parar, excluir a rede social? Ou parar de ter? Não. Pra ela, tipo, Psicólogo você fica dá um sofrendo, tempo. se chicoteando, para de ver. Não, psicólogo não faz sugestão. Ah, A gente tá ali como se fosse um copiloto. Né? A pessoa tá direcionando, a gente fala assim, olha, por esse caminho a gente chega em tal lugar, por esse a gente chega em esse, quais são os outros caminhos? uhum, Mas a gente não fala, segue esse. Apresenta alternativas. É ela quem tem que tomar as decisões da vida dela. uhum. Mas, por exemplo, a gente tem o caso lá da influencer que ela ia casar e tal. Ela tinha depressão de fato, já diagnosticada. E ela ia casar e o cara decidiu não casar. E ela seguiu com o casamento. Vocês viram esse caso? É Não vi. antigo já. Ela seguiu com o casamento e falou que era uma festa de solteira, lá, e se matou logo no dia seguinte, enfim. E um monte de gente seguia ela. E as pessoas sabiam que ela estava em depressão. Então, assim, como ajudar essa pessoa? Como contribuir? Ou, sei lá, será que a gente está seguindo ela? A gente não está alimentando esse negócio? A gente não está sendo cúmplice aí de alguma forma, né? As pessoas os influencers, né, que a gente tem hoje, e aí também vai de cada um. Tem uns que nem olham comentários, nem olham nada, só vivem ali pelos patrocínios, pelo próprio trabalho em si. Alguns se deixam afetar. Eu já vi alguns documentários na própria Netflix. Tem comentários sobre pessoas que são influencers que falam o quanto elas se deixam afetar e o quanto isso pode acabar com a carreira delas, né? E aí vai muito do jogo que tem. Os haters, né? Mas o que acontece? Muita gente não aceita que precisa de ajuda. Quando Então, a descobrir ajuda que delas precisa? é uma viagem que tem para fazer, ou é um show novo uma que tem fuga, marcado, né? aumentaram seguidores, Uhum. e elas não Aham. vão na real causa. Então, mas como é que descobre? Como é que eu percebo se eu preciso Como de ajuda ou não? diagnosticar? Porque às vezes a pessoa vai lá e fala pra mim, pô, você já pensou em procurar um psicólogo e tal? Como que eu posso descobrir se eu preciso ou não? Tipo, eu posso achar, não, besteira, isso é coisa pra fraco, não sei. Eu, por exemplo, nunca reparei se eu preciso ou não. Preciso. Sem dúvidas precisa. Não, e virou moda, né? Agora um monte de artista, influencer vai na internet e fala, eu já faço terapia há 15 anos, há 10 anos. É moda ou Porque realmente as precisa? pessoas antes tinham vergonha de falar que faziam terapia. E hoje em dia Hoje em dia, as pessoas entendem a importância, mais pessoas entendem a importância e compartilham justamente para quebrar o tabu. não é lacração. Então, depende. Depende do intuito da pessoa de estar falando aquilo. Né? Não tem o certo ou o errado. Como que a gente percebe se a gente está precisando? Se tem algo que me irrita, com tudo que é em excesso.
Se em excesso eu tô triste, se eu percebo que em excesso eu tô tomando muito refrigerante, eu tô gastando mais dinheiro do que eu posso, do que eu deveria, do que eu preciso gastar. Se eu tô bebendo muito, se eu tô sofrendo muito. Então, tudo que é em excesso faz mal. E aí a gente vai percebendo, poxa, eu tô me isolando, percebi que eu tô me isolando bastante, meu trabalho não tá me causando satisfação. Se a gente tem uma questão e a gente tem dificuldade de lidar com essa questão, a gente pode procurar um profissional. Não tem um, não tem um estágio, Engasguei com a água. Cara. Sou eu. não tem um estágio, É. né? Um nível, chegou nesse momento, tem que procurar. Eu tenho um paciente que eu já dei alta e falou, Dani, posso continuar? Porque me faz bem, de forma preventiva. Então, muita gente vai e fala assim, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Quando eu atendia pela plataforma e entrava empresa nova na plataforma, eu atendi umas pessoas que falavam assim, eu nunca fiz terapia. E eu nem sei por que eu tô fazendo. Eu nem tenho por que estar aqui. Eu vim pra ver como é que é esse negócio de terapia, né? Porque é de graça mesmo, a empresa que tá pagando. Uhum. Aí no final da sessão a pessoa tava lá chorando. É mesmo. É de graça mesmo, é ótimo, né? É de graça mesmo. Aí você vai lá e puxa ele pelo cabresto. Agora, como é que a pessoa separa, né? Pensando nessa coisa da vida glamurosa na rede social, como é que separa a vida pessoal dessa fictícia aí? Não tem como. Não tem como. Na hora que vai dormir, é só uma, né? E aí Uma acaba. pessoa só. Você sai Mas da você, rede você consegue mudar o seu comportamento de acordo com o ambiente que você está. Isso sim, você consegue. Mas na hora que você vai dormir, você é a mesma pessoa. O Então, o brasileiro que te tem afeta? muito. A sua vida profissional não afeta a sua pessoal? Aham, E a sua pessoal não afeta a sua profissional? aham. Assim que todo mundo. Se a pessoa fica muito na internet, causa depressão? Tipo, o brasileiro fica muito na rede social. O Brasil é número 1 em depressão e ansiedade. É mesmo, é? Pô, e a gente não vive não num sei país. se eu não tô sozinho na ansiedade. Eu não tenho. Eu tenho ansiedade? Ansiedade. Então eu tenho Mas ansiedade. todo mundo tem ansiedade. Só que existe a ansiedade, que a gente fala que é ansiedade boa, Ah, e tem a ansiedade patológica. A ansiedade boa é aquela quando eu vou vir gravar um podcast pela primeira vez, aham, eu tenho uma viagem, tenho um evento que eu tô animada. Ela causa euforia. aham. Todo mundo tem. Aham. A ansiedade patológica é aquela que paralisa. Então, poxa, eu sento aqui na frente do meu computador, eu tô trabalhando, mas não sai. Eu pego, começo aqui, ó, tô aqui no teclado e não vai pra frente. Aham. Me paralisa. Eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, mas eu não consigo fazer. Eu tô de frente pra situação, eu tenho a faca e o queijo na mão, mas não consigo cortar. Uhum. Por quê? Me paralisa. Então, essa é uma ansiedade patológica. E aí Que ela é um pode ser ponto de tratada com o com psicólogo? o psicólogo. E aí a orientação é sempre primeiro passa no psicólogo para depois ir para o psiquiatra. E por quê? O psiquiatra, ele faz a intervenção com medicamento. Uhum. O psicólogo, ele vai entender a raiz do problema, a causa. Quando a gente fala de medicamento para saúde mental, é diferente do medicamento para saúde física. Quando a gente fala de saúde física, entra no medicamento, ele tem o que encontrar. A saúde mental, não. Né? Ele não tem ali onde encontrar. Ele estabiliza como a gente se sente, mas ele não cura. Ele não traz a cura. Então, se a gente não busca entender a origem dos nossos problemas para trazer a cura, a gente vai ficando dependente desse medicamento e cada vez o nosso corpo precisa de um medicamento mais forte. Porque o corpo se acostuma e precisa de um mais forte, se acostuma e precisa de um mais forte. Uhum. E aí que pega, porque hoje, aqui no Brasil, as pessoas são totalmente dependentes de medicamento. E é curioso, porque elas não passam no psicólogo, Uhum. né? E algumas nem Mas fazem... ela pode ir direto pro... Pode. Mas o psicólogo, ele tem poderes, não sei se é esse o nome, de encaminhar para um psiquiatra? Sim, Tá. sim. Tem a responsabilidade, né? A responsabilidade de É encaminhar. tipo uma receita que você faz? É um encaminhamento. Tá. É um encaminhamento mesmo. A gente faz... eu sempre começo, eu falo para os meus pacientes, vamos avaliar. Se eu ver a necessidade, eu te faço um encaminhamento. Uhum. Porque se a gente for entrar com medicação, que a gente entre e faça o acompanhamento dessa medicação. E não você tome a medicação só por tomar. Uhum. Porque eu hoje tenho um psiquiatra que eu indico para os meus pacientes. Que é um psiquiatra que eu sei que acompanha, que ele vai sentar, ele não vai fazer 15 minutos de sessão de atendimento, de consulta com você e te passar uma receita.
ele vai realmente entender sobre o seu momento, querer conhecer sobre a sua história. Então, vai pelo menos ali 1 hora de consulta para ele poder te medicar se necessário. E depois também vai fazer o acompanhamento. Então, opa, precisa de ajuste aqui. Mas aí quando você encaminhou, a pessoa já fica direto com ele. Fica com os dois. Ah, fica os dois. Multidisciplinar. Com atendimento... Entendi. Isso, multidisciplinar. Mas aí no encaminhamento você explica o que você já sabe ou Isso. não? Ele Eu chega... coloco a minha suspeita e peço Ah, uma entendi. avaliação. Mas um não complementa o outro ou Os dois se substitui? complementam. Não Não são substitui. concorrentes. Não. São parceiros. Tá. A gente trabalha em parceria. Você falou da parte da ansiedade. Por que as pessoas descontam porque é prazeroso a ansiedade na alimentação? A compulsão, né, que a gente fala. Compulsão, né? de Mas é a ficar- fome emocional. Então, é como É se só fome emocional. É, mas aí transborda nesse corpo, né? é a fome emocional. Então, na hora que eu como, me dá prazer. Eu Dá me mesmo. sinto satisfeito. Tá mesmo. Então, Aham. opa, comi, aliviou. Passou 2 minutos, já era. Já tô querendo comer de novo. Então, é a felicidade ali E não é momentânea, pelo temporária. alimento, né? É pela satisfação. Satisfação. Porque quando você quer ficar mais feliz, você vai comer pra ficar mais feliz, você não vai comer um brócolis. Uhum. Não. Alface, não. Então, É você um vai, Big Mac. você vai comer o que tem açúcar. Aham. É porque, porque a gente até teve, né, tem a nutricionista, né, a Marina, que teve aqui. Ela... É aquela coisa, né? Você vai te contar em coisa gostosa, né? E o alface não tem gosto. Que vai te trazer. Ah, alface tem gosto. É gosto nenhum. Mas ele não tem. temperinho que você Ele não tem os Ah, não, aí você tem que produtos. botar o industrializado, o molho, Não, qualquer a coisa. Marina te ensinou direitinho. É. Ele não tem os Marina, preciso de ingredientes você. que contribuem pra trazer a energia, né? A felicidade ali. Quando eu tenho Pra se essa saciar, compulsão, né? eu descubro que eu preciso de terapia? Desculpa. Quando eu faço, eu descubro que eu tenho essa compulsão Sim. de alimentar, de descontar na comida, é a hora que eu preciso de terapia? Não, é fome, como é que é o termo? Fome emocional. Fome É, emocional. emocional. a compulsão é quando você Não, mas perde se o engordasse controle. só a emoção, tava bom, né? Mas engorda o corpo, né? A compulsão Não, é quando você compulsão, já perdeu o perde controle. É. Ambos você precisa. Eu não sabia Isso que quer eu dizer que precisava, não. antes disso você já estava precisando Eu e não falei que percebeu. você ia sair daqui, ó, no final do... Não, eu vou sair da temporada tendo nutricionista, psicólogo, ou do ano mais Você sangue. achou que você tava bem, só achou, gente. É. Só achou. Na verdade, antes disso você já estava precisando e não percebeu. Pra chegar nesse estágio, você já estava precisando. Ah, esse já é um estágio meio extremo, assim. Caramba. Já tá Por usando isso tem uma muita coisa gente pra obesa, substituir né? outra. Por isso que o Entendi. Brasil é obeso. Porque você falou que é mais ansioso, né? O Brasil, É. mais rede social e tudo mais. Não só pela questão da ansiedade, mas pela questão da praticidade, da Ou seja, não é só preguiça. nutricionista que resolve o problema. A cabeça tem que tratar primeiro. Isso. É igual Até quem vai porque fazer bariátrica, né? Tem que tem fazer a passar- avaliação. Tem que fazer a avaliação. Se você mudar radicalmente a sua alimentação, você vai acabar a dieta que a Nutri fez e vai voltar a Aham. comer como você comia antes. Então, tudo que é radical não vai E funcionar. se faz a bariátrica e não tratou a cabeça, vai engordar de novo. É. E se você aprende a comer, você faz uma reeducação alimentar, aí você ganha consistência ali no que você tá No que você fazendo. tá fazendo. E Nas então, suas ações. assim né? como existem psicólogos e psicólogos, existem nutricionistas e nutricionistas. Uhum. Procurar nutricionistas que buscam fazer uma reeducação. Não é, toma essa dieta e tchau. Tá. Tipo, se vira aí, odeio ovo, né, amiga? Odeio ovo, mas você vai ter que comer ovo. Não, É. Agora, não vai rolar. num mundo cada vez mais individualista, como que a gente constrói relação saudável? Por exemplo, a gente mora num condomínio de casas. A gente não conhece 99,9% das a pessoas. maioria das pessoas. Cada um dentro do seu ambiente, e também o condomínio não ajuda porque não tem um espaço de convivência, né? Quando É. você tem espaço de convivência, por exemplo, o irmão dela, que foi para um condomínio que tem clube, piscina, Ele já churrasqueira, conhece restaurante, pô, várias já pessoas. faz uma amizade, nem mudou, já tem 50 amigos, colegas ali, pessoas que entram um na casa do outro. No nosso, não. É tipo, você tem festa Daí cada um que por você não si. vê barulho. Como é que você faz para você
psicologicamente não se sentir solitário, não achar que, tipo, ninguém gosta de você, você não consegue trabalhar o relacionamento. fazer amizade com ninguém. Como é que trabalha a saúde mental com isso? Não só pelo condomínio, né? Porque ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. Assim, Mas é gente não- pra caramba, pelo menos alguém, né? Mas, Ele aí- tá querendo. mas por que você... Pessoal do condomínio, fala Vamos lá. comigo. Por que você tá esperando as pessoas interagirem com você? Por que você não A interage com vergonha as tem pessoas? relação? Timidez. Então- Mas Mas se eu sou principalmente tímido, não o tem medo. problema psicológico, não, né? Se eu sou tímido. Não, timidez. É timidez. Mas o medo. Você tem medo do quê? De buscar uma interação? Medo de Uma falar, rejeição. Tá. Tiago, não quero ser seu amigo? Aham. Então, tudo que a gente deixa, Triste. tudo que a gente deixa de fazer é porque a gente tem medo. A procrastinação, que as pessoas falam, o meu problema é que eu procrastino muito. Uma das principais demandas que a gente tem na clínica Uhum. é o medo. Uhum. Você procrastina por quê? Você tem medo do quê? Uhum. Não, Dani, mas é do meu trabalho, tá bom. Pra entregar um relatório. E o que você tem medo quando você vai entregar esse relatório? Eu descobri. Vou abrir até aqui pra vocês. Só pra gente, ninguém tá vendo. Ninguém vai ver, Não. não conta. É. Mas eu procrastinava pra emitir nota fiscal. Aham. E aí, quando eu trabalho, eu falei, gente, mas emitir nota fiscal é uma coisa tão besta, né? Tão É. fácil. Por que eu demoro tanto pra emitir? Aí eu fui trabalhando, né? Terapia. E aí, o que eu me recordei? O psicólogo também faz terapia. Deve fazer, todos. Eu tive um emprego, eu tive um chefe que quando eu ia fazer a nota fiscal, ele me dava um medo. Ele pegava o papel da minha mão e falava assim, se tiver um erro aqui, você já sabe, né? Se tiver um erro Nossa. aqui. E aí ele ia, e conforme ele ia calculando o que eu fiz, ele ia me colocando medo que se eu tivesse errado. E aí eu percebi da onde vinha a minha procrastinação, porque era o meu medo de fazer a nota fiscal errada. Uhum. Não. Então, assim, nossa, que bobo. É bobo. Mas na época, ele me gerava uma tensão, me gerava medo. E aí, inconscientemente, eu carreguei esse medo comigo ao longo dos anos. E aí, quando eu tinha que fazer nota fiscal, eu ficava procrastinando, porque eu não podia errar. E é uma coisa que eu venho trabalhando, né? Que em alguns casos, ainda vou fazer confiro, confere. Entendeu? Então, Hoje em dia você faz isso porque ele falou. Que ele cobrava lá atrás. não, eu tenho que fazer a nota. A partir do momento que ela descobriu a origem, Daí eu comecei a né? trabalhar, Ela daí eu começa começo a origem. trabalhar. Mas sempre tem uma origem. Então, se você for pensar, Dani, mas eu procrastino para fazer uma nota fiscal, tá? Mas em algum momento, alguma coisa aconteceu e você carrega esse medo e você não tem consciência do seu medo. Uhum. Então, tem muita coisa guardada no nosso inconsciente. Porque lembra que eu falei que a gente vai carregando as experiências da infância, adolescência, vida adulta. Aham. O nosso corpo é como se fosse um potinho. Uhum. Vai entendendo? Experiências boas, ruins, as boas, ruins. As boas batem lá no fundo do potinho e sai. Porque a gente tem facilidade em pôr pra fora o que nos faz bem, a gente tem facilidade em compartilhar o que nos faz feliz. As ruins, não. As ruins a gente vai guardando, porque a gente nem sempre sabe o que a gente tá sentindo, a gente tem vergonha, receio do que o outro vai pensar, como o outro vai reagir. Ou às vezes a gente até pensa, ninguém se importa, por que eu vou falar? E aí a gente vai guardando. E se a gente só guarda, uma hora enche. E aí transborda. Aí quando transborda, o nosso corpo reage. Você falou do melhor amigo, do falar com alguém. Por que não falar com o melhor amigo, com o pai ou com a mãe? E sim falar com o psicólogo. O melhor amigo, pai ou a mãe, marido, esposa, vai falar pra você Em com tese, base... são pessoas que querem teu bem. Vai falar com você em base nas experiências que eles tiveram. E o psicólogo? Da ciência. Ah, tá. A diferença é básica. Mas assim, por exemplo, a gente fala também a realidade da renda do brasileiro, né? Tipo, então as pessoas têm. Porque você estava falando, o plano de saúde não paga tanto para o psicólogo, mas de repente é uma forma de uma pessoa que não tem tanta renda assim Exatamente. ter acesso. Mas até né? o SUS oferece terapia hoje. Depende da cidade, o tamanho da cidade, a proporção da verba que ela tem para oferecer Esse suporte. Mas não é esse comum. suporte. Não é comum. Todas têm. Todas têm? Todas têm. Tá. E aí, nem sempre você vai conseguir fazer individual. Mas pelo menos em grupo você consegue. E aí, casos mais graves são encaminhados para o CAPS. Uhum. Né? Tem o CAPS
infantil, que é das infanto juvenil, crianças e adolescentes, o CAPS 2, que é o CAPS para quem passa ali por depressão, uma ansiedade mais grave, comportamento suicida, e tem o CAPS AD, que são para dependentes químicos. Você falou do negócio do seu antigo chefe lá. Essa pessoa que, porventura, tenha passado por esse assédio moral, se ela vai lá, aí tem a parte da justiça, ok, mas se ela vai lá e ela processa aquele chefe, ele vai ser condenado a alguma coisa. Existe condenação para atendimento psicológico em que aquela pessoa tem que financiar o atendimento daquela pessoa para que ela não dependa do SUS, e sim, tipo, vai fazer o atendimento Sim. com psicólogo Vai durante fazer o 10 tratamento, anos e né? você vai bancar. Tem, Existe essa condenação? existe. E hoje cresceu muito, porque a gente ouve às vezes, né? Se a gente conversar com um advogado, sei lá, trabalhista, talvez ele fale que aumentou a taxa de assédio moral, não só o sexual e tal. Nós temos grandes documentários aí de escândalos, né? Essa demanda aumentou no Brasil, ou o Brasil ainda é menor do que comparado a outros países? Não tem esses dados Aham. específicos para Mas te aqui é a dar. nossa realidade do que você atende. Mas a nossa realidade é que nem todo mundo entende o que ela tá passando. Uhum, Então, eu, por Aham. exemplo, quando eu passei, eu não tinha consciência do que eu tava vivendo. uhum. Eu chegava em casa, Você achava que era a estourava, pressão do trabalho. eu chorava. Eu lembro que eu tive a minha primeira crise nervosa, que a minha mãe me trancou em casa, foi lá e falou pra ele, olha, Daniela, não vem trabalhar hoje à tarde, porque ela não tem condições. Uhum. E aí ele falou assim, nossa. Mas quem vai fazer o relatório? Vai fazer minha nota. Mas... E não era só comigo que ele tinha... Não era algo pessoal, era o jeito dele de ser. Então ele era assim com as outras meninas, ele era assim com o filho dele, ele era assim com todo mundo. E se ele estiver escutando, é essa recordação que eu tenho sua. Ele vai saber quem é. Preste atenção. E aí a gente falou também na parte de atendimento com pessoas que divorciam. Como que é hoje, ou qual a importância da terapia de casais? Isso influencia quem deve buscar, o homem ou a mulher? Ou os dois têm que ir junto? Isso influencia para que eles não se separem? Ou é um incentivo durante o atendimento psicológico? Do tipo, tem certeza que vocês querem isso mesmo? E os filhos? E qualquer coisa do gênero? Como que funciona na ciência da psicologia o atendimento para que reduza a quantidade de divórcios também? Depende. A ideia Eita não... lasqueira. Tudo depende. Depende. Gente, grava essa palavra, depende. Depende. Depende do objetivo deles estarem indo buscar, não tem regra. Tipo, vou fazer o atendimento, o terapia de casais, para uma última cartada para não divorciar. A maioria vai quando é a última cartada. Tá. Então, mas será que é a última cartada dos dois? Então, ou foi de um lado apenas? que eu não você atendo... consegue Eu não identificar eu não isso? faço... Mas fala da terapia de casais. As pessoas. Eu não buscam atendo casal. Tá. Né? Então não tenho tanta propriedade para falar. Tem que ter uma formação específica para atender? Você precisa ter pelo menos Tipo uma especialização, pós-graduação? pelo menos uma especialização. Aham. Né? Tem pessoas que têm mais habilidade para atender. Eu tenho colegas, quando chega casal, eu direciono. Uhum. Mas é muito comum. Dani, eu queria que meu marido fizesse. Vocês não, tá, mas ele quer fazer? Ou às vezes o problema tá em você, né? Não, a pessoa às vezes já faz. Uhum. Normalmente a pessoa já faz. Mas ela pode indicar a mesma psicóloga? Ela Tipo, o pode, aí marido vai e a do mulher, psicólogo. o Aí vai do, indivíduos fazendo. se o psicólogo souber separar, maravilha. Uhum. Aí fica a critério do psicólogo. E isso não tem questão ética. Não, o psicólogo só não pode misturar. Mas aí Ele tem que ter uma sabedoria, né? Tem que saber É porque aí separar. você vai complementar a frase, Do né? nada você fala no atendimento de um que deu um negócio do outro, aí Exatamente. aí tem que tornou o saber caldo. separar. Acho muito arriscado. E alguns entendem, né, pelo que eu sei, pelas trocas que a gente tem, né, com colegas. Eu sei que alguns, eles acabam entendendo que não faz mais sentido estar junto, outros reatam. O último caso que eu ouvi, que uma colega compartilhou comigo, a mulher, ela queria pra ontem, a psicóloga não tinha horário, aí chegou na outra semana, ela não precisa mais, separou. Separou. Então, assim, tem casos e casos. Não... Mas ela não era agora que ela precisaria.
Não era agora, era do lá atrás. atendimento também. Não, é tipo assim, já Não, porque separou. ela queria De casal. tentar. Ela queria salvar o Ela casamento. queria De tentar casal. salvar. Mas, então, não tem Mas aí no regra. divórcio também acontece um abalo psicológico. Tipo, agora eu vou Não, ter que tudo brigar bem. na justiça. É. Agora É que ela não import- pode parar Importante fazer o acompanhamento. de ter. Aham. Mas não tem regra. Eu tô falando assim, não tem ou o homem ou a mulher procurar, ou os dois. Pra você fazer terapia, seja de casal, individual ou em grupo, familiar, você precisa querer. Uhum. Não tem Aham. como a gente ajudar quem não quer ser ajudado. Isso não dá. Então, mas você atende criança ou não? Eu, Adolescente? adolescente, sim, criança não. Adolescente Mas a partir de parte 12? do A adolescente partir de querer? Não, aí os Às pais vezes- mandam fazer, né? Depende. Bom, mas a criança não sabe que ele tem. Porque que, ele- normalmente a que criança existe é o às pai vezes que um leva. psicólogo. Como é que. Como parte não dele? sabe? Adolescente? Não, a criança sim, mas o adolescente sabe. Que já existe, o que Então que o ele próprio faz e tal. adolescente pede. Muitos adolescentes pedem. É mesmo. Alguns dos Ou- pais pedem pra fazer, alguns dos Ah. pais obrigam, Ou o mas a pedagogo. maioria, os adolescentes O que pedagogo da escola também recomenda. Recomenda, a escola recomenda. Diretor, E as por crianças- causa de bullying. As crianças partem mais de direcionamento, encaminhamento da escola do que dos próprios pais. É, porque a escola vê A ali escola alguma acompanha. situação, né? Tipo, sofreu bullying, ó, manda ela para um psicólogo. Ou- O erro foi meu, mas manda ele aí para psicólogo, porque ele sofreu bullying na minha instituição. E... Não, mas o erro não necessariamente é seu. Ah, mas Não. controlava. Na minha época, na Não, você escola... tá pensando no impacto que isso É, vai na ter escola depois. municipal, quando eu estudava lá entre 92 e 99, não era bullying, era ser zoado, né? Antigamente era zoação. Pegou no pé. É. E quando não, se resolvia na porrada. Você chegava lá e era no meio da favela. Então, tipo, vai fazer o quê? Ah, não. Eu lembro que tinha até caso lá, às vezes, de antiga. Que era época de lado A e lado B de baile funk. É Rio de Janeiro. E aí isso, é Rio gente. de Janeiro. E o cara resolvia no baile, às vezes, né? Ou a rixa do baile levava pra escola, enfim. Eu lembro que tinha um cara que lutava capoeira, ele e o irmão, e aí rolou um bafafá. Mas a escola deu mole na educação de controlar ou não? Dá pra controlar Qual o isso? papel Não. dela? Qual o né, papel dela nessa situação? em Tem que fazer minimizar a ou evitar? prevenção e a intervenção. Os professores, né, a equipe gestora precisa estar preparada. Então, quando a gente fala, a gente vai fazer uma educação sobre o bullying, tem que ser para a comunidade escolar como um todo. Equipe gestora, professores, alunos, funcionários da escola e pais. Porque quem precisa de ajuda não é só a vítima, mas também o agressor. Porque Mas- ninguém agride de graça. E de graça não é que o outro merece. De Aham. graça porque eu quero aliviar a dor que existe em mim. Aham. Tem alguma origem. né? É, Tem alguma origem. Então, se eu tô sendo agressivo, tem alguma coisa. Eu tô precisando de ajuda. Toda escola tem que Aham. ter psicólogo? Não seria o ideal, não são profissional. todas que têm. Seja público ou particular? Seja público ou particular. Não são todas que nas têm, mas todas. universidades As eles escolas mais passaram a caras, com obrigar. certeza, deve ter, né? A escola com mensalidade mais alta. Não necessariamente, porque É. essas. Consigo falar porque eu fui fazer. Agora eu fui visitar as escolas para colocar o Joaquim. Aham. Nem todas tinham. E você perguntou isso? Com É um certeza. pré-requisito? Mas Não, é um sabe- pré-requisito para o pai ou a mãe decidir colocar o filho na escola, ter ou não? Depende do objetivo do pai e da mãe. Teve escola que a gente Por que visitou. você perguntou? Porque eu entendo a importância de ter uma psicóloga e uma psicopedagoga. E se não tiver? Mas eu amei essa escola, mas não tem, não vou fazer. Se eu acho em 5 escolas perto da minha casa, não tem, e aí, o que eu faço? Não. Aí você bota em alguma. Depende da sua prioridade. É. E santo de casa faz milagre? Não. Definitivamente Você não. pode, por exemplo... Sei porque tudo depende, mas É. dessa pergunta o não foi. Você não pode categórico. clinicar o seu filho. Não. Não pode. Nem o seu marido. Infelizmente não. Então, quem é psicólogo de formação, tem, tipo, eu às vezes fico assim, né? Porra, a pessoa é psicóloga e tá mandando a pessoa pro Casa psicólogo. de Ferreira, espeto de Casa de pau. Ferreira, espeto de Mas, pau, gente, mas não é o as caso. minhas amigas, e às vezes a minha mãe, falam assim, mas responde Que ela pra não mim. nos ouça, né? Ela não nos ouve. Conta pra mim, me dá a sua opinião como psicóloga. Aí ela falou assim, como psicóloga eu vou te falar. Procura um psicólogo. Procura um psicólogo. Porque eu não posso falar, eu posso falar como amiga. Tá. E E se aí? fosse como amiga, o que você diria? Depende O depende de volta, entendeu? depende da situação. Fala alguma frase e isso aí depende no meio. Mas, por exemplo, deixa eu voltar à questão das escolas.
Então, na escola, por exemplo, digamos que não tem o psicólogo, não tem a psicopedagoga e tal, mas eles têm um processo de encaminhamento, por exemplo, eles identificaram alguma Algumas coisa. escolas, sim. Olha, nós visitamos escolas particulares, em Caçapava. Aham. Eu tô falando assim, porque na universidade eu avalio alguns cursos e uma exigência é que se tenha esse atendimento, tanto para o discente quanto para o docente e às vezes até para a comunidade, né? Mas pelo menos discente e docente tem que ter esse atendimento. E pelo que eu tô vendo na escola, não tem essa Tem obrigação. escolas que estão bem atrasadas. Teve uma das escolas que a gente visitou, não vou citar nomes, né? Claro. Aham. Mas uma das escolas que a gente visitou, eu perguntei, eu falei assim, e tem psicopedagogo, psicólogo que acompanha pelo menos um, né, Aham. desses, que faz acompanhamento? Não. Tipo, Se precisar, a gente avisa os pais. ele se vira. Ah, joga para você. Só que eu entendo a importância, porque são eles quem vão identificar se precisa de encaminhamento ou não. Uhum. Aham. Né? Na Então, ausência, talvez ninguém identifique uma necessidade ali, né? exatamente. O olhar é diferente. Quando eu estava nas escolas, numa turma de 6º ano, eu fazia online, né? Fazia ele com a turma online. Então, ficava eu no telão e as crianças nas carteiras. E aí, teve uma turma que a professora falou assim, tem uma menininha aqui que ela é muito estranha. Ela é muito estranha. Vê o que você acha? O que a gente pode fazer para ajudar ela a mudar? Porque ela é muito estranha. Esse foi o termo. Quando eu fiz com eles o mesmo projeto que eu tinha com as outras turmas. Eu falei assim, gente, E quantos anos essa turma? Média de 6º faixa, né? ano, uns 9, aproximadamente. Uns 8, 9, por Aham. aí. Eu acho. Não, não. Sexto Enfim. ano é segundo. 8, 9. Eu lembro que 10, no segundo ano eu 12, tava com 8 anos de idade. 12. Por aí. Não, só Porque pra ter no uma nono ideia. ano você se forma com 15 ou 16. por Ah, aí. então era menor. Então eu não era. Ou Mas era 14, criança. sei lá. Aham. Não era 12, então, era criança. Não era adolescente, né? E ela. Eu lembro que essa turma, assim, marcou por conta dessa menina. Aí a professora falou: olha, essa menina é estranha. Aí a gente começou a fazer, fiz um dia, fiz 2 dias e falei assim: quero falar com a professora e a equipe gestora. A gente precisa conversar com os pais, porque o comportamento dela é de uma pessoa esquizofrênica. É mesmo. É de esquizofrenia. Vamos falar isso de cara para os pais? Não. Então a gente tem que saber falar, tem que saber conversar, porque senão eles assustam. Não, o que você está falando da minha filha? A gente precisa saber orientar para fazer devidos encaminhamentos. Chamamos pais. A gente perguntou para a mãe como que era, né? Fez as perguntas de praxe. A mãe falou assim: nossa, eu falei assim, já observou que ela tem a gente tem que estar suspeitando de algum transtorno. Mas eu sempre levei no médico, o médico nunca fala nada. Qual que é o médico que ela leva? No SUS, que ela levava, Aham. ficava 5 minutos, nem 5 minutos, com a Era um criança clínico geral. na sala. Um clínico pediatra, geral. talvez. Como que esse clínico geral, não dá para culpar o clínico geral. Como que não ele tem esse vai, conhecimento. em 5 minutos, identificar algo? Não tem como. Então, quem que identifica? Os familiares, os cuidadores, a escola. São essas pessoas que precisam levantar suspeitas, ver os pontos de atenção que a gente tem com as crianças e com os adolescentes. Uhum. Ah, E foi diagnosticada com esquizofrenia. De fato, né? a relação do humor com a saúde mental. Por exemplo, eu levo a vida muito leve. A vida é leve psicologicamente, né? Fisicamente, não. Mas psicologicamente eu levo a vida muito leve. Eu não foco no problema, eu tento focar na solução. Logo, existe histórico, né? Notícias, por exemplo, até o Matheus Ceará, que ele ficou muito tempo recluso em casa, sem sair, cancelou show e etc e tal. O humor, ele é uma forma de você Uma se fuga, esconder, talvez. uma fuga de alguma coisa, porque é aquilo que eu falei, eu não vejo que eu precise de atendimento psicológico, mas a ansiedade é um dos fatores que eu precise. Mas, de um modo geral, nunca pensei em suicídio, nunca pensei em, sei lá, qualquer outra coisa mais pesada. A pessoa que é bem-humorada, ela, em tese, ela consegue esconder alguma coisa e do nada se matou?
Depende. sem Não, usar ou é mesmo. aquele Não, negócio assim, tem tipo, muitas- os calados são os piores, porque na hora que Não. vai... Que eu lembro uma vez, rapidinho, antes de você Aham. concluir. Eu muito divertido, aí quando houve o falecimento da minha mãe, aí o Reinaldo depois ele veio me falar, ele falou assim, ó, eu comentei, né, com um amigo e tal, que você tinha acontecido essa perda na sua família, e aí eu lembro que ele falou isso pra mim, que o amigo dele que é médico falou assim, ó, observa ele, porque às vezes depois de um tempo a chave vira e ele fica doido. Muita Acontece gente dele usa ficar em realmente depressão. como uma fuga, Aham. mas aí Aham. vamos um pouquinho a mais. Você falou que você leva a vida leve, mas não fisicamente. Aham. Por que não fisicamente? Ah, porque eu sou relaxado. Já tentei várias coisas, mas não gosto de comer. Mas se você já tentou várias E a coisas, é ansiedade? porque você não, você queria ser diferente. Você não queria. Ah, não, eu queria ter um tipo físico melhor, né? Ou seja, Mas já você que eu não tô tá aí- satisfeito com o tipo físico que você Não, tem. agora não, mas também tem preguiça de mudar. E você faz. Sinceridade é tudo. Mas ué. você usa isso como uma forma de deboche, como humor. O sobrepeso? Sim. É, aí eu acho graça. A Adriana até falou: quando você emagrecer, qual vai ser a piada que você vai fazer? Aí eu descubro. Mas você realmente acha graça? Sempre? Não. Às vezes você fica assim, ô, que sacanagem, né? Ô, não tem uma blusa na Calvin Klein que caiba em mim. Então, aí você usa como se fosse uma fuga pro que você realmente sente. Tá. Mas não que Ah. você ache graça realmente. Por exemplo, se você fosse uma paciente, você me fizesse uma piada dando risada, falando sobre o seu peso, eu falo assim, qual é a graça que você realmente acha? Até porque o sobrepeso é doença, né? A obesidade é doença. E aí? E aí você tem que fazer acompanhamento tanto com o psicólogo quanto com o Nutri. O Nutri. Ela já tá Marina dando um me agarrou, encaminhamento pra ele, gente. Vocês estão percebendo. já tá fazendo encaminhamento aqui. Porque Pensando se eu você mesmo disse, eu tenho dificuldade. quero. Não é só preguiça. Porque a Uhum. preguiça entra lá na procrastinação, lembra? Mas Do que você realmente tem o medo? humor, então, é Aham. uma forma de esconder No seu caso, sim. alguma dor? Não que eu te analise, mas no Aham. seu caso. Não é o geral, assim, não pode generalizar, né? Tá. Não que eu te analise, assim, há um tempo. Não. É, Imagina. há 4 anos, né? Hoje ela tá aproveitando pra Ela te tá contar, jogando no entendeu? Tá ventilador. jogando na cara. E pra quem. Mas você tá dando oportunidade, você deu Ah, mas eu abertura. pergunto mesmo, ó, você que é gordo, tá ferrado, procura o psicólogo, MB Psicologia, DDD 12, eu não sei o número de cabeça. Qual que é o número? É Da MB Psicologia. 991791800, porque passa por uma triagem comigo pra depois fazer ir pro 991 791800. e o Instagram. Psico Daniele, agora a gente colocou todos, tá tudo comigo. Tá, Psico Daniele. É. Então, se você tiver com alguma demanda dessa, já bota lá, segue Psico Daniele e já bota lá um direct. Não bote em comentário, tipo, eu estou com sintomas de Pode suicídio. colocar que gera engajamento. E vai viralizar aquele comentário, é? Você percebeu? Ele falou pra não colocar pelo medo. Não, Não pô, quer se pra expor. pessoa não julgar, né? As pessoas não Deixa a julgarem. pessoa à vontade. Se ela quiser Se a colocar, pessoa se não não tem quiser medo de ser colocar, julgada. deixa Então ela. faz Tem a gente merda que- que você quiser na internet. Tem gente que é sobrepeso e tá super satisfeito. Não, eu digo da Com pessoa falar de coisa de depressão, suicídio. Não tá na testa de ninguém. Não tem como É. a gente saber pelo humor. A gente não sabe a realidade das pessoas. Então tem gente que a gente tá todo dia do lado, mas a gente não sabe como que a pessoa realmente tá se sentindo, porque ela passa pra gente o que ela quer passar. Aham. Então quanta gente que a gente vê e fala assim, pô, o cara é muito feliz, muito animado, muito pra cima, alto astral, ele anima o meu dia. E é uma pessoa depressiva. Uhum. Quando Então você não descobre. tem como a gente saber pelo comportamento. Só A gente tem olhando, outros né? sinais que a gente consegue observar. Eu sou uma pessoa depressiva? Olhando, já que você me Ah, analisa há 4 anos. Vamos fazer a sua triagem. Vamos fazer a sua Ai, meu triagem. Deus do céu. Quero não. Gente, ele tá Vai com todo muito mundo medo. descobrir. Vocês não têm Não, noção. e o melhor de fazer o episódio é que a gente faz consulta de graça, né? E a gente ganha amigos e faz consulta de graça. Ou pior, todo né? mundo Porque fica- você descobre que tá com Só que muito todo mundo fica sabendo, né? Vou cortar meus pulsos aqui daqui a pouco. Mas uma coisa que eu ia te perguntar também. O bariátrico, em tese, ou na maioria, depois entra em depressão? Não necessariamente em depressão, tem que fazer o acompanhamento, porque a tendência, se não faz um acompanhamento psicológico, é trocar um vício pelo outro. Então, essa é a principal preocupação. Então, ele tem ali o vício de comer. Ele pode trocar um vício por outro vício. Por Tipo, isso, fumar. drogas, álcool, cigarro. E por isso que a gente sempre orienta
E é obrigatório, né? Para você poder fazer a bariátrica, você tem que ter um laudo. Mas você tem que ter um acompanhamento de 1 ano ou 2 anos antes. Tem um acompanhamento, tem uma avaliação que é feita. Tá. Não tem esse, tem um, É obrigatório para é todo mundo que vai fazer. obrigatório. E depois que ele fez? É obrigatório? É obrigatório, mas nem todo mundo Nem todo faz. mundo Porque faz. daí já fez mesmo a bariátrica. É, mas aí ele acaba É porque caindo... antes ele tem um objetivo, né? Fazer a bariátrica. E ele acha Quando que ele vai terminar de se fazer. garantir de falar, eu agora não vou E- engordar, E qual que é o engorda. maior É. erro? Como eu falei, existem profissionais e profissionais. Tem profissionais que vão ali fazer uma entrevistinha, tá aqui seu laudo. Toma. Ah, esse profissional é muito bom. Vai lá, ele só faz, dá a assinatura e já era. Gente, esse não é um bom profissional. Uhum. Você tá enganando Pelo quem? contrário, tem que Vo- ser denunciado. Você tá enganando quem? Porque Uhum. ele não te ajudou. Você achou que Mas ele te aí você ajudou, se mas ele engana, não né? te ajudou. Uhum. Né? Ao contrário, porque ele pode estar te colocando em risco. E tem alguma coisa assim, quebra de paradigma? Por que que a pessoa não busca o psicólogo? Ou a pessoa chega lá e fala, eu achei que eu não precisava por causa disso. Vários. Vários. Algumas pessoas têm medo de descobrir o que realmente existe dentro delas. Aham, Algumas pessoas acham que é pra gente louca ainda. aham. E algumas entendem que o problema tá nos outros, não nela. E se ela não tem nada numa conversa, em uma sessão apenas, dá pra descobrir, tipo, você não precisa estar aqui. Acontece isso? Ou todo mundo, em tese, tem que ter o psicólogo como melhor amigo? Ou você já fala assim, cara, você não precisa... É igual assim, você vai fazer um médico, um procedimento, um Psicólogo exame... não é amigo. Não, sim, mas se eu vou em algum profissional, ele fala assim, cara, você não precisa... Igual assim, quando eu Manter um quero... acompanhamento. Você né, vê lá caso. no Shark Tank, o cara quer investimento lá. Aí os caras falam, você não precisa de sócio, você não precisa de dinheiro. Olha, eu nunca recebi alguém que eu falasse, você não precisa. Hum, Eu tive um paciente que eu falei assim, você não deveria estar aqui. Não é, você não quer um psicólogo para te atender, você quer um coach. Porque ele falou assim para mim, Dani, eu quero que a gente planeje. Tal semana a gente vai falar de tal assunto, tal semana de tal assunto. Ele tava ditando a regra. Eu falei assim, tá, mas então não é um psicólogo que você quer um... E ele falou assim, eu quero que você fale o que eu tenho que fazer. Assim, você não quer um psicólogo, você quer um coach. Aham. O psicólogo vai te deixar livre para você falar sobre o que precisa ser falado. Algumas abordagens podem até induzir o tema, mas não desse jeito que você quer. E nenhum psicólogo vai falar para você o que você tem que fazer, qual é a decisão que você tem que tomar da sua vida. Quem tem que decidir isso é você. Então, quem faz isso é coach. Aí, meu amigo, procura um coach. Mas aí não tá queimado a imagem a figura de coach? Aí é muito polêmico eu responder. Aí fala, procura um Isso deixa pro Walter. consultor empresarial ou qualquer coisa do gênero, né? Não, porque não necessariamente é um pro negócio que ele quer. Às vezes ele quer pra vida amorosa. Ou vai associar a desejo dele de Existem, outra né? coisa, né? Tem meme famoso na psicologia? Alguma coisa desse tipo? Repercutiu agora, né? A moça da janela. Aham. Aquela ali tá com o psicológico em dia, né? Pra poder ter aquela concentrado e tipo... Não é nem Mas aí comigo. veio o psicólogo que negou a ceder o assento pro coach. Como é que é? Psicólogos que negam a ceder o o assento pro meme. coach. Ah, é? Não, Um meme. Não, calma eu aí. entendi, Ele é eu louro, gente. entendi. Vamos lá. Vamos desenhar. Eu entendi. A moça da janela. Um Ah. é o psicólogo, o outro é o coach. Aham. A mulher que tava psicólogo. ofendendo é quem? O psicólogo está negando o assento para o coach. Você entendeu agora? Ela é psicóloga. Parabéns, gente. A Ele produção rindo. conseguiu. Não tem graça, não. Eu, hein? Essa parte dele poucas pessoas conhecem. Eu Mas demoro às vezes. ele demora. Tem que desenhar. É Lentium. Se não desenhar, deu merda. Não, é que a gente tem, né, nem todos, posso falar por todos, posso falar por mim, por alguns amigos. Ela tá falando mal do coaching, viu? Sempre. Sempre. Quem é meu amigo sabe. Porque o coach acha que é psicólogo. O Luiz, quando se formou em coach, ele falou assim: tem uma coisa pra eu te contar, mas eu sei que você vai me julgar. Fiz um curso de coach. Eu falei assim, que bom que você sabe. Mas a gente tem realmente, mas é muito polêmico, deixa pra outro. Deixa pro próximo Deixa eles ganhando episódio, dinheiro né? deles e vocês ganhando o de vocês, tá Tem tudo certo. mercado pra todo mundo. Então, Tem. eu já fiz um encaminhamento
pro coach. Já? É, esse Viu? cara. Esse cara. Viu? Esse cara sou eu. Foi você não, você precisa do psicólogo. E o que você deixa de recado para quem está assistindo com relação à importância do atendimento psicológico, não deixar chegar ao extremo, não precisa estar com a água no pescoço para poder entender que aquilo pode ser importante. E como ele identificar o melhor psicólogo para ele na cidade que ele tiver, ou ainda assim que ele pode fazer o atendimento pela MB Psicologia em qualquer lugar do mundo que ele tiver. Porque hoje em dia é permitido pelo conselho Sim, o atendimento virtual, né? exatamente. Então, Então já tem uma referência. primeiro ponto que a gente falou já sobre o atendimento presencial e psicológico. Ah, esse psicólogo é legal, vai me atender online. Tá errado. Se ele do Acre e que começou contigo, e como é que você faz o encaminhamento físico para a cidade dele se você não conhece nada lá? Eu, Daniele, pesquiso e coloco ele para pesquisar também. Tá. Na Então eu cidade ajudo. dele. Eu ajudo a pesquisar e coloco para pesquisar também. Então eu falo assim, olha, E o que ele tem que Encontrei encontrar na esse- pesquisa para Você entender não que ia aquele deixar cara é bom? ela falar? Ah, porque eu fui... quem é presencial, um psicólogo que atenda presencial. Só isso? E tem que ter CRP. Tem que ter, ativo. Não, sim, mas é só isso, já basta dizer que ele é bom. Não, daí ele tem que fazer a sessão para saber. Ah, não, entendi. Se não ele vai tem como. gostar. Igual o pessoal da minha. O CRP é habilitação. Aham. Igual o pra ele pessoal da minha atuar. equipe. O pessoal da minha equipe, como que eu vou saber se eles são realmente bons? É, Porque só eu não na posso hora. fazer terapia com. Não, eu não posso fazer terapia com eles. Uhum. Como que eu vou fazer terapia com Mas todos você tem o eles? feedback Mas dos eram. pacientes. Quem que eu convidei para vir para minha equipe? Quem se dedicava e realmente, quem era bom na faculdade, quem se dedicava na faculdade e que eu vi que fazia sentido também, né, Aham. hoje. Você conheceu a história. E aí eu peço o feedback dos pacientes. Aham. Assim, ei, tá gostando? Quer trocar? Tanto que eu tenho uma que a paciente, ela não, o horário assim não dá e ela não quer trocar, porque tem que ser essa. Uhum. Tem que ser Aham. essa. Então, eu falei, opa, boa. Que bom, É, né? Mas nem sempre o que é bom pra um é bom pro outro. Então, às vezes, tem gente que gosta muito de passar comigo, tem gente, Dani, não gosto da sua abordagem, não gosto das suas pontuações, fala muito, fala pouco. Então, tudo isso a gente faz avaliação na triagem, Uhum. pra poder direcionar e fazer mais sentido. Alguns gostam de psicólogos bonzinhos, outros gostam de quem dá porrada. Uhum. Então, Aham. tem isso também. E não precisa estar no Brasil. Qualquer lugar do mundo pode fazer atendimento, principalmente brasileiros que ficam, sei lá, muito tempo em casa sozinho, ou o marido ou a mulher trabalha 12 horas, porque está num país diferente, e ela precisa de alguém para conversar. Sim, E aí ela vai e procura você também. sim. A gente ajusta os horários de acordo com os fusos, a gente sempre tenta essa flexibilidade para conseguir o pessoal que mora fora do Brasil. Temos pacientes nos Estados Unidos, na Irlanda, na Austrália, alguns Uhum. países por aí. E aí conclui então o seu recado. Como é que faz para a pessoa entender que ela precisa? Não está satisfeito com algo, tem alguma coisa incomodando, alguma coisa persistindo, alguma dor, algum sofrimento, ou quer se conhecer melhor, tem dificuldade de tomar decisões, tem dificuldade de escolher, depende muito de alguém, não tem, né, total autonomia sobre si, sobre sua própria vida, é motivo. Tem que ter um motivo. Não tem que ter motivo. A pessoa querendo se Não, conhecer é um pouquinho gatilho, melhor. né? É um estímulo, na verdade. Se ela achar que o A gente casamento podia, tá a gente indo pro podia buraco... ficar aqui a noite inteira falando. Mas se ela achar que o casamento tá indo pro buraco, ela vai lá também, tipo, deixa eu ver se o Sim. problema tá em mim. E aí vai lá e busca o atendimento também. É um autoconhecimento. Porque a né? gente tem que entender o que está no nosso controle. Uhum. E muitas pessoas têm dificuldade de entender que algumas coisas estão no controle dela e outras deixam o controle estar na mão de outras pessoas. Mas, assim, são dos mais variados casos que a gente atende. Então, é muito difícil direcionar. Tem que estar acontecendo isso. Não. Sentiu necessidade, sentiu que precisa falar, pôr pra fora, tem muita coisa guardada, fala. A minha paciente mais nova tem 12 anos, minha paciente mais velha tem 92. Nossa. As duas têm muita coisa pra me falar. Caraca. Aham. Então, Bizarro. e as duas falam. Então, tem gente que acha assim, eu não tenho nada para falar. Tem a sua história, sua Uhum. vida, tem sobre você. Experimenta. Fala assim, experimenta. Faz pelo menos umas 3 sessões, experimenta, vê como que vai ser. E até mesmo com um psicólogo. Você faz terapia, me passa o contato do seu psicólogo. Não é porque, igual eu falei, não é porque é bom para um que vai ser bom para o outro. Uhum. Aham. Fiz sessão, não gostei? Troca. Uhum. E na MB é isso que a gente faz. Então, não gostou?
a gente troca de profissional, tá tudo bem. Tem uma Direciona. cartela pra você escolher. Gente, o papo Acabou. tá bom, mas vocês estão extrapolando aí, Porque o hein? atendimento psicológico é até 2 horas. Não, olha só. Eu vou Você dar um precisa de spoiler. psicólogo, hein? Eu acho que você. A gente pode fazer em grupo. Ah, só uma coisa importante que eu não poderia deixar de mencionar. Ah. Uma diferença, né? Momento educação aqui. Ah, Gente, atividade terapêutica não é terapia. Levem isso pro coração de vocês. Tenham atividades terapêuticas. Então, sair para conversar com os amigos é terapêutico. Fazer atividade física, cozinhar, limpar a casa, seja o que for que te traga prazer de atividades, é atividade terapêutica, mas não pode ser substituído por terapia. tem que complementar. Tudo se complementa. Viu? Que chique. Viu? Mas, Vou parar de assim, lavar louça. não, Eu mas achava que era depois- terapêutico. O dia que ele chegar na louça, que ele souber onde ela tá, Tem a máquina, pra gente que eu conversa, preciso? a gente conversa. Mas assim, polêmicas de coach, eu acho que depois a gente chama o Voltão A aí gente, pra... eu falei com o Walter que vamos botar você e ele aqui pra gente discutir comportamento humano e psicologia. Com O pau vai certeza. torar. É Aí isso, vai e a ser gente- bom, hein? Isso, e a gente fica comendo pizza aqui, porque aí eu tenho ansiedade, e quando vocês brigam, eu como pizza. Que já falaram que eu Mas a gente posso. não briga, Qual é a não. pizzaria que vai patrocinar isso aqui? Ó, pizzaria, patrocina aqui, ó. E eu falo que se tá boa ou não. Inclusive, eu e o Walter, a gente já viu potencial parceria, porque tem coisas. Chega um momento que ele não consegue dar continuidade, então ele tem que passar pra mim. Tem Verdade. coisas que não sou eu que vou resolver, que eu passo pra ele. É isso. Então, assim, apesar da polêmica, a gente se entende. Com bom. certeza, é bom Acabou. assim. Acabou a Infelizmente terapia. acabou. Ai, tô saindo daqui tão leve. E com a triagem agendada. E a triagem agendada. Vocês vão ver, gente, que que mudança que vai acontecer. Vou ter menos cabelo branco. Dani, muito obrigada. Eu que por agradeço estar o com a gente convite. aqui. Adorei. É o primeiro de muitos. Com certeza. Né? Tirar algumas dúvidas, as primeiras, né? A cada 30 dias ela vem, que aí eu vou fazendo terapia gravada. Que aí Ele já esse fechou o pacote. É isso. A gente Cala vai a fazendo. boca, chega. É ansiedade, Obrigada, mulher. Carol. É ansiedade, por isso que eu tô falando muito. Obrigado. Gente, faz ele calar a boca. Vambora. Corta meu microfone, produção. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, Dani. Imagina, câmera obrigada do a vocês. meio. Tchau, câmera do meio.